Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir essa aula, mas nós estamos aqui na nossa aula sobre o tema Aplicação da Lei Processual, que costuma aparecer no edital com o nome Disposições Gerais do Processo Penal, né? Ele costuma cair na prova. Disposições da Lei Processual Penal. Na verdade, a gente está falando de aplicação da lei processual penal, que é um assunto que está lá do artigo 1º ao artigo 3º do CPP, tá? Então, é sobre esse tema que a gente, então, vai começar a falar agora. Assunto esse que está aí do artigo 1º ao artigo 3º do CPP, nós vamos acompanhando aí pelo nosso material, ok? Então, vamos lá. Olha só, assunto aí, direito processual penal, nossa matéria. Aplicação da lei processual penal, disposições gerais, que está lá do artigo 1º ao 3º do CPP, ok? Que está lá do artigo 1º ao 3º do CPP. Vocês vão acompanhando aí comigo, tá? Bom, do que trata esse assunto? Bom, esse assunto, ele trata da aplicação da lei processual penal quanto ao tempo e quanto ao lugar, tá? Quanto ao tempo e quanto ao lugar. O artigo 1º do Código de Processo Penal, ele vai tratar da aplicação da lei processual penal quanto ao lugar, quanto ao espaço. A lei processual penal, ela se aplica onde? Em que lugar? O artigo 2º do CPP vai tratar da aplicação da lei penal quanto ao tempo. Em que momento a lei processual penal será aplicada? Então, o que nós vamos verificar? Olha, quando a lei processual vai ser aplicada e onde ela vai ser aplicada. Onde ela vai ser aplicada está no artigo 1º do Código de Processo Penal. Quando ela vai ser aplicada está no artigo 2º do CPP. E aí, o artigo 1º vai tratar do onde ela vai ser aplicada. Onde? Aí você vai analisar o que diz o artigo 1º. Olha o que diz o artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Então, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código? Sim. Quando o legislador diz que o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por esse Código, ele está dizendo que nós adotamos o princípio da territorialidade absoluta. Quando ele fala que nós adotamos o princípio da territorialidade absoluta, ele está querendo dizer para a gente o quê? Está querendo dizer que o Código de Processo Penal, ele se aplica aos processos dentro do território nacional. Aos processos dentro do território nacional, aplica-se o CPP. Acontece que a gente vai ter que interpretar a seguinte situação. Perceba o que diz o artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, vírgula, ressalvados. Está vendo que ele trouxe uma ressalva? Aí ele vai dizer no artigo 1º o seguinte:
Ele vai dizer no artigo 1º a seguinte situação. Olha, regenciar no território nacional, vou colocar para vocês, ressalvada. Aí ele vai vir e vai falar o seguinte. Olha o que está aí na sua telinha. Processo penal regenciar em todo o território brasileiro por esse código. Ressalvado. Os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado e os crimes conexos com o presidente da República, com os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Os processos de competência da Justiça Militar, os processos de competência do Tribunal Especial e os processos por crime de imprensa. Então, o que você está percebendo aí? Que o legislador está dizendo para a gente. O processo penal regenciar em todo o território brasileiro por esse código, ressalvadas as hipóteses dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Isso significa que o artigo 1º do CPP adotou um princípio. Que princípio o Código de Processo Penal adotou no artigo 1º? O princípio da territorialidade absoluta. Quando a gente diz que adotou o princípio da territorialidade absoluta, o que acontece? Está afirmando que o Código de Processo Penal somente se aplica dentro do território nacional. O que nós estamos vendo no artigo 1º é o Código de Processo Penal somente se aplica no território nacional. Sabe o que quer dizer isso? Ainda que um crime ocorra em território estrangeiro e que seja uma das hipóteses que a lei penal brasileira alcança esse fato que ocorreu lá e que esse indivíduo seja punido de acordo com a lei brasileira, a pessoa não vai ser processada com a norma processual lá. O processo vai acontecer aqui. Porque o Código de Processo Penal, as normas processuais penais brasileiras, elas somente se aplicam dentro do território nacional. Entenderam? Então, o Código de Processo Penal somente se aplica dentro do território nacional. Eu preciso que você entenda isso, porque o artigo 1º, ele tem que ser muito bem interpretado. Porque ao afirmarmos que o processo penal regenciar em todo o território brasileiro por este código, a gente está dizendo que o Código de Processo Penal somente se aplica no território brasileiro. Mas nós não estamos afirmando que em todos os processos existentes no Brasil se aplica o CPP. Está entendendo isso? Então, o que você vai ter que interpretar junto comigo? Que se existe um processo penal tramitando dentro do território nacional, a regra é que a lei que está sendo aplicada a esse processo penal é o CPP. Mas pode ter um processo penal tramitando no território nacional e que a norma que esteja sendo aplicada não seja o CPP? Pode. Por exemplo, se o crime for militar. Se o crime for militar, a norma processual que vai estar sendo aplicada a esse processo penal não é o Código de Processo Penal comum. É o Código de Processo Penal militar. Entendido isso? Então, quando a gente afirma que o Código de Processo Penal somente se aplica aos processos dentro do território nacional, a gente está afirmando que o artigo 1º, em relação à norma processual, adota o princípio da territorialidade absoluta, no sentido de que o CPP não se aplica a processo fora do território nacional. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que interpretar que, embora o CPP somente se aplique aos processos dentro do território nacional,
nem todos os processos que tramitam dentro do território nacional estão submetidos às regras do CPP. Isso porque o próprio artigo 1º, ele traz aqui um ressalvado. Olha aqui o que ele diz para a gente. Ressalvado. Está vendo aqui? Ele diz o processo penal regenciar em todo o território brasileiro. Isso aqui é o princípio da territorialidade absoluta. Mas ele traz um ressalvado. E aí eu expliquei isso que eu falei para vocês no material. Olha, pode-se afirmar que a lei processual penal se aplica apenas no território nacional. Diferente do que ocorre com a lei penal, porque a lei penal, excepcionalmente, se aplica a fatos ocorridos no território estrangeiro. Sendo assim, a lei penal adotou o princípio da territorialidade relativa, mitigada, e adotou a extraterritorialidade, que é a possibilidade da lei penal brasileira alcançar fatos ocorridos no território estrangeiro, tá? Diferente do que ocorre com a lei processual, tá? Como que a gente sabe disso? Por conta do disposto no artigo 5º do Código Penal e do artigo 7º, tá? Então, o artigo 5º do Código Penal, ele vai dizer: aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras internacional ao crime cometido no território nacional. Então, aos crimes cometidos no território nacional, aplica-se o Código Penal. Mas pode ao crime cometido no território nacional ser aplicado uma outra lei? Pode. Quando? Quando houver tratados, convenções e regras de direito internacional. Isso, por exemplo, acontece quando a gente trata de relação diplomática. O diplomata, aqui no território nacional, ele não pode cometer crimes aqui, mas quando ele comete, ele fica sujeito à lei penal do país dele, não a nossa lei penal. Tá claro? Então, você tem aqui a territorialidade o quê? Mitigada. Tá claro? A territorialidade mitigada no que diz respeito ao Código Penal. Isso você não tem no processo penal. Ok? Se ele fosse processado no Brasil, ele seria processado de acordo com o processo penal brasileiro. Então, ele vai ser processado no país dele, de acordo com o processo penal deles. Tá claro? Bom, o que é, para efeito penal, território nacional? Quando que a gente entende que um crime ocorreu dentro do território nacional? Território nacional, para efeito penal, ele corresponde tanto ao espaço físico quanto ao espaço jurídico. O que é o espaço físico? É o espaço aéreo, o espaço marítimo e o espaço terrestre, considerado o solo e o subsolo. Esse é o espaço físico. E nós temos o espaço jurídico, também chamado de território por extensão, território por equiparação, ou ainda território jurídico. Olha, vou botar aqui para vocês. Quando a gente fala de territorialidade, o que é território nacional? A gente tem no território nacional o espaço físico e o espaço jurídico. O que é o espaço físico? É o espaço aéreo, marítimo e o terrestre. O terrestre considerando o solo e o subsolo. E o espaço jurídico? O espaço jurídico são as, também chamados de território por extensão, também chamado de território por equiparação. Eles são os chamados, são as nossas aeronaves,
e embarcações públicas, onde quer que se encontrem, ou as aeronaves e as embarcações privadas a serviço do governo brasileiro. Aqui, ó, são essas hipóteses do artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, aqui. Para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras públicas ou privadas a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem. E as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, que se acham no território nacional, ou que estejam em território correspondente ao alto mar. Por quê? Porque alto mar é terra de ninguém. Como alto mar é terra de ninguém, para você saber a que território pertence a aeronave e embarcação que está passando no espaço correspondente ao alto mar, é só você verificar a bandeira que está sendo ostentada naquela aeronave, naquela embarcação, que é o que a gente chama de princípio da bandeira, porque aí vai ser considerado o território de acordo com a bandeira que estiver sendo o quê? Ostentada, tá? Vai ser de acordo com a bandeira que estiver sendo ostentada. Aí vai ser considerado o território, tá claro? Então, a lei penal, o Código Penal brasileiro, ele vai ser aplicado aos crimes cometidos aonde? Dentro do território nacional. O que é território nacional? Espaço aéreo, marítimo e terrestre, considerando o solo e o subsolo. E também vai ser considerado território nacional as aeronaves e as embarcações públicas e privadas a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas estejam. Então, você está numa aeronave das Forças Armadas no Canadá. Não importa que ela está no Canadá. Vai ser considerado extensão do território nacional. O crime que você cometeu dentro daquela aeronave é como se você estivesse cometendo dentro do Brasil. Tá claro? Porque onde quer que essa aeronave ou que essa embarcação esteja, é considerada território nacional. A recíproca é verdadeira. Se a aeronave pública canadense estiver aqui no Brasil, é como se o crime tivesse ocorrido no Canadá. Entenderam? Agora, se a nossa aeronave e embarcação mercante privada que não está a serviço do governo brasileiro estiver no Canadá, o crime aconteceu no Canadá. Claro, porque ela não é pública e ela não está a serviço do governo brasileiro. Tá claro? Agora, se o crime ocorreu dentro de uma embarcação privada, passando por águas e espaço correspondente ao alto mar. Como o alto mar não pertence a ninguém, significa dizer que vai ser considerado o espaço de acordo com a bandeira que estiver sendo ostentada. Como a bandeira que está sendo ostentada é a brasileira, vai ser considerado território nacional. Então, é como se o crime tivesse ocorrido no Brasil. Entenderam? Então, isso vai ser considerado o território nacional. Então, se o crime ocorre dentro do território nacional, a lei processual penal a ser aplicada é a lei processual penal brasileira, que vai ser aplicada onde? No Brasil. Entendemos isso? Agora, excepcionalmente, um crime ocorre no território estrangeiro e aplica-se a lei penal a esse crime que ocorreu no território estrangeiro. Isso é uma exceção, porque a regra é que quando o crime ocorre no território estrangeiro, a gente não tem nada a ver com isso. Assim como quando o crime ocorre no Brasil, o território estrangeiro não tem nada a ver com isso. Porque os países têm uma coisa chamada o quê? Soberania. Cada um tem a sua legislação, cada um tem o seu judiciário, cada um tem o seu executivo, cada um tem o seu legislativo, e um não tem que se meter na soberania do outro. Então, quando um crime ocorre em território estrangeiro, o que o Brasil tem a ver com isso? Diga para mim. Nada. Tá claro? Assim como quando um crime acontece aqui, o que o território estrangeiro tem a ver com isso? Nada. Porém, de forma excepcional, será possível a lei brasileira ser aplicada a fato
ocorrido em território estrangeiro. Quando que, excepcionalmente, a lei brasileira será aplicada a fato ocorrido em território estrangeiro? Quando, excepcionalmente, a lei brasileira for aplicada a fato ocorrido em território estrangeiro, é a nossa lei alcançando um fato que está acontecendo lá. Aí não é territorialidade, é extraterritorialidade. Isso só vai acontecer nas hipóteses expressamente previstas no artigo 7º do Código Penal, que é o que a gente chama de extraterritorialidade. A extraterritorialidade, ela vai se dar nas hipóteses do artigo 7º, de forma que nós vamos ter a extraterritorialidade incondicionada, a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade hipercondicionada. A extraterritorialidade incondicionada está nas hipóteses do artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º. A condicionada no artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º. A hipercondicionada no artigo 7º, parágrafo 3º. Bom, essas hipóteses são aquelas em que a lei penal brasileira vai alcançar um crime acontecido lá. Que hipóteses são essas? Essas que estão aqui, que vai aparecer na telinha para vocês. Olha o que diz o legislador. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no território estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do município, da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Nesses casos, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no território estrangeiro. Então, o que o legislador disse para a gente aqui? O legislador aqui disse o seguinte: olha, se alguém cometer um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, em qualquer lugar do mundo, se alguém cometer um crime contra o patrimônio público brasileiro, contra a fé pública brasileira, em qualquer lugar do mundo, se alguém cometer um crime contra a administração pública brasileira, estando a serviço da administração pública brasileira, se alguém cometer um crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, eu, Brasil, vou punir. Aqui no Brasil. Ainda que esse alguém em território estrangeiro tenha sido absolvido ou cumprido pena. É uma extraterritorialidade incondicionada. Por que motivo? Porque o legislador brasileiro está autorizando a punição de alguém que, inclusive, já pode ter sido absolvido ou condenado lá. Ele está dizendo, independentemente de qualquer condição, essa pessoa que cometeu o crime lá fora vai ser processada no Brasil. Se eu vou conseguir punir ou não, é outra coisa, porque para eu punir, essa pessoa tem que entrar aqui. Mas eu vou processar aqui. Até porque aqui a gente está diante do princípio da defesa, o princípio real. Está aqui em razão de um princípio da soberania. Eu estou protegendo o quê? Coisas soberanas, princípios soberanos de um país. Veja, estou aqui priorizando o quê?
a vida ou liberdade do presidente da República, não enquanto pessoa, mas enquanto soberania de um país. A fé pública e o patrimônio público de um país. Estão entendendo? A administração pública por quem está a seu serviço. Então, você consegue enxergar que aqui o que se está protegendo é a soberania de um país. E, portanto, se está lá fora e comete crime contra isso, vai ser processado aqui. Ainda que lá fora já tenha sido processado, ainda que lá fora já tenha sido punido, e ainda que lá fora tenha sido absolvido. E aí, nós temos uma exceção aqui seríssima, por quê? Porque a regra do ordenamento jurídico é um princípio chamado vedação do bis in idem. O que é o princípio da vedação do bis in idem? É o princípio segundo o qual ninguém pode ser processado mais de uma vez pelo mesmo fato. Se você já foi processado por um crime, você não pode novamente ser processado por ele. Isso é vedado no nosso ordenamento jurídico. A Josiane, se eu fui processado por um crime e, equivocadamente, o Estado me absolveu quando, na verdade, eu era culpado. E depois surgiu uma prova que mostra que realmente eu sou culpado. Problema do Estado que te absolveu equivocadamente. Não vai poder abrir processo para te condenar agora que tem a prova correta. Não vai. Por quê? Porque existe um princípio no ordenamento jurídico que é a vedação do bis in idem. Ninguém pode ser processado mais de uma vez pelo mesmo fato. Ok? Agora, aqui na extraterritorialidade incondicionada, nós temos exatamente uma exceção à vedação do princípio do bis in idem, em razão do que a gente está protegendo aqui, do bem que está sendo protegido. Então, quando o legislador aqui está autorizando que se processe o indivíduo que cometeu esse crime, ainda que em território estrangeiro ele tenha sido absolvido ou condenado, ele está admitindo que essa pessoa seja processada mais de uma vez pelo mesmo fato. Ele está admitindo o bis in idem. Então, a extraterritorialidade incondicionada é a única hipótese que o legislador brasileiro autoriza a exceção do bis in idem. Ou seja, autoriza a possibilidade de alguém ser processado mais de uma vez pelo mesmo fato. Então, aqui ele está aplicando o bis in idem. Ou seja, o ordenamento veda a possibilidade do agente ser punido mais de uma vez pela mesma infração, e aqui é a exceção a essa vedação. Tá claro? É a exceção. Mas, como o Brasil, na sua legislação, ele é sempre muito benevolente, no artigo 8º do Código Penal, é porque nós não vamos estudar o direito penal, no artigo 8º do Código Penal, nós vamos verificar que vai estar lá disposto que, se o agente cumpriu pena em território estrangeiro, essa pena cumprida lá pode ser computada na pena daqui. Então, vamos imaginar que a Tati, ela atentou contra a vida do presidente da República na Holanda. Lá, ela atentou contra a vida dele tentando matar, ou matando-o. E aí, nesse caso, lá, ela recebeu uma pena de 20 anos. E cumpriu essa pena lá, privativa de liberdade. E aí, depois que ela cumpriu a pena lá, a Holanda, com um tratado de reciprocidade de extradição com a gente, mandou a Tati para o Brasil. E o Brasil aqui já tinha processado e condenado a Tati a 50 anos de prisão. O que o Brasil vai fazer? Ele vai fazer com que ela cumpra a pena que ela recebeu aqui. Mas ela não já ficou 20 anos presa lá? Aí o Brasil vai computar a pena que ela já cumpriu lá com a pena que ela recebeu aqui. Então, como é que ela recebeu 50 anos? E lá ela ficou 20, ele vai diminuir esses 20 da pena dela. Ela só tem 30 para cumprir aqui. E como aqui no Brasil a gente tem um sistema progressivo de cumprimento de pena, isso tudo vai ser levado em consideração. A progressão de regime, para verificar se ela ainda vai começar no regime fechado ou semiaberto. Tudo isso vai ser considerado na situação da Tati, entendeu? Que lá na Holanda atentou contra a vida do presidente da República. Tá claro? Então, ou então a Tati, ela era funcionária pública do Brasil, mas prestando serviço na Holanda. Então, ela estava na Holanda prestando serviço para a administração pública brasileira. E lá ela cometeu o crime de peculato. Então, cometeu um crime contra a administração pública brasileira, estando a serviço do Brasil lá. Vai ser punida aqui? Vai. Pode ser que seja punida lá? Pode. E aí a pena que ela recebeu lá pode ser computada na pena que ela recebeu aqui? Pode. Pode ser que a Holanda diga assim, Brasil, já que ela é funcionária pública sua, já estou extraditando, toma e resolve com ela aí. Mas pode ser que ele diga, não, ela tem que entender que aqui o país é sério, ela vai ser punida aqui também, depois eu mando ela para aí. Pode acontecer isso? Pode. Entenderam? Então, o Brasil,
no caso dessas infrações previstas no artigo 7º, inciso 1, ele vai admitir a chamada extraterritorialidade incondicionada. Mas a lei penal admite essa extraterritorialidade, que é a possibilidade da lei penal alcançar um crime que aconteceu lá fora. Mas o processo penal vai ser aplicado lá fora? Não. Processo penal, territorialidade absoluta. Processo vai acontecer aqui dentro do Brasil. A pena dela vai ser executada segundo a lei brasileira aqui dentro do Brasil, quando aqui ela entrar. Entendeu? Porque o Código de Processo Penal, ele é regido pelo princípio da territorialidade absoluta. Ele só se aplica aos processos dentro do Brasil. Ela vai ter a lei penal que alcança o fato praticado lá, mas o processo dela se dará aqui. Entendido? Todo mundo conseguiu compreender e ver a diferença entre a aplicação da lei processual e a aplicação da lei penal? Que a lei processual penal, quanto ao lugar, adotou o princípio da territorialidade absoluta. Ela só tem aplicação dentro do território nacional. O Código de Processo Penal só se aplica aos processos dentro do território nacional. Já a lei penal, regra, ela se aplica aos crimes cometidos dentro do território nacional, mas ela pode, de forma excepcional, alcançar um crime cometido no território estrangeiro, tanto na hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que é o que nós vimos do artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º, quanto nas hipóteses de extraterritorialidade condicionada ou hipercondicionada. Eu não vou aqui conversar com vocês, porque a nossa aula é de processo penal e não de direito penal. Só dei o exemplo da extraterritorialidade incondicionada para vocês terem uma noção de como é possível a lei penal brasileira alcançar um fato ocorrido em território estrangeiro. Tá claro? Para quem está comigo no ao vivo, eu pergunto: tudo bem? Todo mundo está acompanhando? Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Ninguém tem dúvida? Então vamos continuar. Bom, nós temos a aplicação da lei, então, em relação ao lugar, a lei processual adotou o princípio da territorialidade. E aí eu volto a dizer a vocês um detalhe. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por esse código, mas tem ressalva. Então, nós vamos ter a regra que os processos penais em andamento no território nacional serão regidos pelo CPP. Porém, nós vamos ter alguns processos dentro do território nacional que não serão regidos pelo CPP. Por exemplo, quando o crime for militar. Por exemplo, quando a infração for de menor potencial ofensivo. Por exemplo, quando se tratar de tráfico de drogas, que tem uma lei especial. Por exemplo, quando o criminoso gozar de foro privilegiado, tiver prerrogativa de função, tá? Por quê? Porque são hipóteses que tem uma lei especial que vai reger o procedimento daquela pessoa, daquele processo. Tá claro? Então, o Código de Processo Penal, ele só se aplica no território nacional, devido ao princípio da territorialidade absoluta. Entretanto, não se pode afirmar que o Código de Processo Penal se aplica a todos os processos em trâmite no território nacional, porque existem processos em trâmite no território nacional em que não se aplica o CPP, mas se aplica lei processual especial. Então, aqui, ó, o Código de Processo Penal, nos termos do artigo 1º, vai se aplicar devido ao princípio da territorialidade absoluta dentro do território nacional apenas. Entretanto, não se pode afirmar que ele se aplica a todos os processos que tramitam no território nacional, porque é admissível, nos incisos do artigo 1º, a aplicação da lei processual especial, por exemplo, quando se tratar de crime militar, tá? Por exemplo, eu dei aqui o crime militar, mas também quando for, por exemplo, infração penal de menor potencial ofensivo, em que você aplica a lei 9.099 de 95. Por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes, em que você aplica a lei 11.343 de 2006, entre outras que nós temos, né? E aí entra o que nós já vimos, que é
a hipótese prevista, na verdade, nos incisos do artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território nacional, ressalvados. Aí vem o inciso 1. Ressalvadas as hipóteses de tratados, convenções e regras de direito internacional. Ressalvadas as hipóteses de prerrogativa de função. Esse inciso 2, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. O Código de Processo Penal, ele é de 1941, tá? Da década de 40. Ou seja, a Constituição era outra, não é a de hoje. Então, hoje o foro privilegiado, ele existe competência do STF para julgar, por exemplo, presidente da República, julgar senadores, deputados federais, diplomatas de caráter permanente, os próprios ministros do STF, procurador-geral da República, não é? Os comandantes das Forças Armadas, são todas pessoas que gozam de prerrogativa de função, que são julgados perante o STF. Você tem a competência do STJ, que vai julgar, por exemplo, o governador de estado, membros do Tribunal de Contas dos municípios, né? Vai julgar os desembargadores, vai julgar várias pessoas. Temos aí as competências dos TJs, Tribunais de Justiça dos Estados, dos TRFs, né? Então, o que acontece? Hoje, os artigos que tratam das competências por prerrogativa de função não são mais esses 86, 89, 100 da Constituição. Hoje você tem isso no artigo 102, 105, 108 da Constituição Federal. E também tem uma ressalva do processo de competência da Justiça Militar. E aí, hoje não se aplica mais o inciso 4, porque assim, aqui está falando dos processos de competência do Tribunal Especial. Hoje nós não temos mais esse Tribunal Especial, que na verdade eram aquelas hipóteses que tratavam dos crimes contra a segurança nacional, tá? Que, na verdade, hoje não se aplica mais aqui, porque hoje os crimes contra a segurança nacional, que eram julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional, nos dias atuais são julgados pela Justiça Federal, porque eles nem têm mais a Lei 7.170 que existia. Hoje, esses crimes estão previstos no Código Penal, né? Que são aí crimes que hoje você chama de golpe, contra a democracia, essas coisas todas que a gente tem lá no artigo 359 e seguintes do Código Penal. Então, são de competência da Justiça Federal, a depender de quem está praticando. Então, não tem mais essas hipóteses aqui, ó. Não existe mais. E o inciso 5, os processos por crime de imprensa também não se aplica mais, porque houve descumprimento de preceito fundamental julgado aqui. Então, o que vai servir para a gente é o inciso 1, 2 e 3, considerando que o inciso 2, os artigos não são mais esses, tá? De forma que aqui no parágrafo único, ele vai dizer para você o seguinte, olha, aplica-se, entretanto, este código aos processos referidos, aí você vai riscar isso aqui, aos processos referidos em leis especiais, que os regulam, desde que não disponham de forma diversa. Então, o que está acontecendo? Quando a gente tem lei especial, a gente tem o chamado princípio da especialidade. E pelo princípio da especialidade, a lei especial, ela prevalece sobre a norma geral. Acontece que quando a gente tem uma lei especial, ela prevalece sobre a norma geral. E ao prevalecer sobre a norma geral, o que acontece? Às vezes a lei especial ela é omissa. E por ser omissa, pode ocorrer de precisar aplicar a norma geral. Então, o legislador diz para a gente, aplica-se esse código. O código é o quê? O código, ele é norma geral. O código é norma geral.
Se o código é norma geral, ele se aplica de forma subsidiária. Quando se verificar que a norma especial está omissa, aplica-se a norma geral, que é o código. Então, veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que a gente tenha um crime de menor potencial ofensivo. Se o crime é de menor potencial ofensivo, deve ser aplicado a Lei 9.099. Então, quando há um crime, a Tati cometeu um crime de furto, foi encontrada subtraindo o celular da Natália. O que acontece com a Tati? A Tati é conduzida à delegacia, levada pelos PM para a delegacia, chegando na delegacia, o delegado a autua em flagrante. Tá claro? Lavra o auto de prisão em flagrante. Lavra o auto de prisão em flagrante e instaura o inquérito. O delegado faz isso. Por quê? Porque ela cometeu um crime de furto, um crime comum, tá? É o que tem no Código de Processo Penal. Sempre que alguém comete um crime comum, o delegado de polícia, sabendo que a pessoa chegou na delegacia presa em flagrante, ele lavra o auto de prisão em flagrante e ele instaura o inquérito. Tá claro? Mas se a Tati comete contra a Natália uma infração penal de menor potencial ofensivo, Tati ameaça a Natália. Ameaça é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Por que a ameaça é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Porque a pena é menor que 2 anos. Quando o crime tem uma pena menor que 2 anos, esse crime é considerado uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, se a Tati for levada em flagrante para a delegacia, não vai ser lavrado auto de prisão em flagrante, nem instaurado inquérito. Por quê? Porque a infração de menor potencial ofensivo tem uma lei especial para ela. E se tem uma lei especial, prevalece a lei especial pelo princípio da especialidade. E a lei especial que trata da infração de menor potencial ofensivo é a Lei 9.099. E a Lei 9.099 ela vai dizer o seguinte: se a infração for de menor potencial ofensivo, delegado de polícia não lavre o auto de prisão em flagrante, não instaura inquérito. Se alguém chegar preso em flagrante na sua delegacia e você verificar que é uma infração penal de menor potencial ofensivo, lavre um termo circunstanciado de ocorrência, que vai substituir o auto de prisão em flagrante e o inquérito. E conduza tanto a vítima quanto o autor do fato imediatamente ao juizado especial. Não sendo possível conduzi-lo imediatamente, tome um termo de compromisso do autor do fato, onde ele vai assumir o compromisso de comparecer no juizado na data por você designada. E aí você o libera, independentemente de pagar a fiança, independentemente de flagrante. Ok, mas para que o delegado o libere, independentemente de instaurar inquérito, lavrar o em flagrante, de arbitrar a fiança, é necessário que esse autor do fato faça o quê? Assuma o termo de compromisso. É o que está na lei. Aí você me pergunta assim, Josiane, e se a Tati, que ameaçou a Natália, não assumir, ela está doidona, está revoltada, disse que não vai assumir compromisso nenhum de comparecer em juizado nenhum. Aí, a lei não diz o que o delegado deve fazer caso a Tati não assuma o compromisso de comparecer no juizado no dia designado. A lei é omissa. O delegado vai ficar de mãos e pés atados? O que ele vai fazer? Como a lei especial é omissa, o delegado outra alternativa não terá, senão a de fazer o quê? A de aplicar de forma subsidiária a norma geral, que é o Código de Processo Penal.
Então, olha, ele, em tese, não autuaria em flagrante, não instauraria inquérito. Mas como? Ele foi aplicar a norma especial e a pessoa não fez o que a norma especial determina, vou aplicar geral, vou autuar em flagrante e vou instaurar inquérito. Entenderam? Por isso que o parágrafo único aqui está dizendo: aplicar-se-á, entretanto, este código, que é a norma geral, aos processos previstos em leis especiais, quando essa lei especial que regula não dispuser de modo diverso. E aí eu trouxe para vocês aqui exatamente esse exemplo, dizendo o seguinte: olha, vou colocar aqui para vocês. Se houver lei especial, prevalecerá sobre a norma geral. Contudo, diante da omissão da lei especial, aplica-se subsidiariamente o CPP. E vem o artigo 69 da Lei 9.099 diz o seguinte: a autoridade, é o que diz, o artigo 69 que eu acabei de falar para vocês, da Lei 9.099, quando a infração for de menor potencial ofensivo. A autoridade policial que tomar conhecimento de uma infração penal de menor potencial ofensivo lavrará termos circunstanciados de ocorrência imediatamente e encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, foi imediatamente encaminhado ao juizado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança. Ou seja, aqui não vai lavrar flagrante, não vai instaurar inquérito, não vai fazer nada disso. Por quê? Porque, aparentemente, a gente está diante de uma situação que o agente está fazendo exatamente o que o legislador está determinando. E aí, então, o que acontece? Vai aplicar a lei especial. Mas vamos ao exemplo. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Imagine que a Renata pratique o crime de ameaça, que é uma infração de menor potencial ofensivo, contra o Paulo. Imaginou? Então, se ela praticar uma infração penal de menor potencial ofensivo contra o Paulo, porque a ameaça é um crime que tem uma pena inferior a 2 anos, e for conduzida em flagrante delito à delegacia de polícia, olha, o que acontece? Se fosse um crime comum, de acordo com o CPP, o delegado deveria lavrar auto de prisão em flagrante e instaurar o inquérito. Artigo 304 e artigo 5º do CPP. Considerando a norma especial, Lei 9.099, o delegado não vai lavrar auto em flagrante nem instaurar inquérito. O que ele vai fazer? Lavrar termo circunstanciado de ocorrência, encaminhar imediatamente ao juizado a autora do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames necessários. Observe que a autora do fato, após a lavratura do termo, imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá flagrante nem se exigirá. Veja, exatamente o que eu falei para vocês. Aí pergunta-se, e se a autora, o exemplo que dei para vocês, e se a Tati não assumiu o compromisso de comparecer ao juizado, o que acontece? A Lei 9.099 é omissa em relação a isso. Nesse caso, vai se aplicar o quê? A norma geral, ou seja, vai lavrar o flagrante e instaurar o inquérito. E aí, nesse caso, nós temos a aplicação subsidiária da norma geral. Tá claro? Então, o Código de Processo Penal se aplica a todos os processos em andamento dentro do território nacional, ressalvada a hipótese de convenção, tratado e regras de direito internacional. Ressalvada a hipótese de o autor do crime gozar de prerrogativa de função. Ressalvada a hipótese de crime militar, ressalvada a hipótese de crimes em que haja lei penal especial, porque aí, nesse caso, prevalece a lei especial. Havendo lei especial, diante da omissão dessa lei especial, caso ela não disponha de forma diversa da norma geral,
aplicar-se-á a norma geral de forma subsidiária. Tá claro? Bom, nós estamos, portanto, com o entendimento da aplicação da lei processual penal quanto ao lugar. Quanto ao lugar, eu já sei que a lei processual penal aplica-se apenas dentro do território nacional. Agora nós vamos para o artigo 2º, que é o que mais cai em prova. Quanto ao tempo, a lei processual penal aplica-se em que momento? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diferentemente do que acontece com a lei penal, a lei processual penal, ela não retroage e ela não é ultraativa para beneficiar o réu, tá? Quando a gente estuda direito penal e não processo penal, a gente aprende que a lei penal é irretroativa, mas pode ser ultraativa ou retroativa quando for para beneficiar o réu. Isso só existe no direito penal. Isso não existe no processo penal. No processo penal brasileiro, a lei processual, ela nem retroage, nem ultraage. Ela tem aplicação imediata. A lei processual penal entrou em vigor, ela vai se aplicar aos processos que se iniciarem a partir da sua vigência e aos processos que já estavam em andamento. E o que vai acontecer com os atos processuais desses processos que já estavam em andamento? Serão todos aproveitados, não terá nenhum prejuízo para os atos que foram praticados sobre a vigência da lei anterior. É o que dispõe o artigo 2º do Código de Processo Penal, está aí na sua tela. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. A lei processual adotou o princípio do tempus regit actum, também chamado de aplicação imediata da lei processual, também chamado princípio do isolamento dos atos processuais. O que significa que podemos afirmar que a lei processual ela vai ter a aplicação imediata. Então, o que está acontecendo? Nós vamos saber que, diferente da lei penal, nós temos que a lei processual penal ela não vai retroagir, ela não vai ultraagir para beneficiar nem para prejudicar réu. Ela vai ter sempre a aplicação imediata. Então, aqui nós vamos falar a lei processual penal, diferentemente da lei penal, não se aplica de forma retroativa para prejudicar ou beneficiar o réu. Ela tem aplicação imediata, não se importando se ela é benéfica ou se ela é maléfica. A lei processual penal nova aplica-se aos processos que se iniciarão dentro da sua vigência e aos processos já existentes que já estavam em andamento, aproveitando os atos praticados sobre a vigência da lei anterior. E, em razão disso, o que a gente vai verificar? Que o Código de Processo Penal, ele adotou o que a gente chama de sistema de isolamento dos atos processuais. A lei que vai ser aplicada é a lei do momento que o ato processual tiver de ser praticado. Não importa quando o crime aconteceu, quando a acusação foi feita, quando o processo se iniciou. O que importa é quando o ato vai ser praticado. Quando o ato vai ser praticado? O ato vai ser praticado hoje. Qual é a lei vigente hoje? Não importa qual é a lei da data do fato. O que importa é a lei vigente hoje. É ela que vai valer. Qual é a lei que está vigente agora? É ela que está valendo. Tá claro? Então, é ela que eu vou ter que obedecer para a prática do ato. Mas a lei que era vigente quando eu cometi o crime é melhor do que essa de agora. Problema seu. Porque a lei é processual. E se a lei é processual, a que vai ser aplicada é a lei vigente na data do fato. Tá? Eu vou te mostrar isso aqui com um exemplo que vai ficar mais fácil para você interpretar. Deixa eu colocar aqui para vocês na telinha. Olha só.
pensa o seguinte: houve uma denúncia ou uma queixa. O juiz recebeu essa denúncia ou essa queixa. Aí o juiz mandou citar o réu, para o réu apresentar a resposta escrita. E o processo está seguindo para lá no futuro ter uma sentença. Tá? O agente praticou o crime no dia 20 de janeiro de 2025. No dia que ele praticou o crime, a lei processual dizia que ele podia ter um rol de até 8 testemunhas e que o prazo para a defesa era de 10 dias. Prazo da defesa, tá? Aí, isso foi no dia 20 de janeiro. No dia 20 de janeiro, a lei dizia isso, exemplo, tá? Aí, a denúncia foi oferecida no dia 30 de março. O juiz recebeu a denúncia, citou o réu. Antes do juiz citar o réu, aqui, no dia 2 de abril, veio uma lei nova dizendo que só pode ter 3 testemunhas e que o prazo para defender é de 5 dias. Aí o juiz citou o réu. A citação do réu foi no dia 4 de abril. E ele agora, a pergunta é, ele vai ter 10 dias para se defender e pode rolar até 8 testemunhas, ou ele vai ter 5 dias para se defender e só pode rolar 5? Entenderam? Olha, quando ele cometeu o crime, lá no dia 20 de janeiro, inclusive quando a denúncia foi recebida, ele podia arrolar até 8 testemunhas para se defender, porque era a quantidade de testemunha prevista na lei. Veio uma lei nova e disse, não, agora só pode arrolar até 3 testemunhas. E só tem o prazo de 5 dias para se defender. Quando ele foi citado, essa lei nova já existia. O juiz mandou citar no dia 4. Ele foi citado no dia 4, depois que a lei já existia. Então, agora, ele pode rolar quantas testemunhas? 3. Ele pode ter quanto tempo de prazo para se defender? 5. Entenderam? Então, agora, ele vai ter o quê? 3 testemunhas e 5 dias para se defender. Quando ele foi acusado, existia o direito de um recurso chamado protesto por novo julgamento. Existia esse recurso. Recurso exclusivo da defesa. Esse recurso existia no dia 20 de janeiro, quando ele cometeu o crime. Aí, quando foi aqui, ó, no dia 30 de julho, o recurso foi revogado por uma lei nova. E a sentença dele veio no dia 10 de agosto. Aí a pergunta é, ele pode recorrer por esse protesto por novo julgamento? Não pode. Não cabe o protesto por novo julgamento. Por que não? Porque no momento dele recorrer, esse recurso não existe mais, já tinha sido revogado. Então, olha aqui como é que isso se encaixa direitinho. Sistema dos elementos processuais. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Olha aqui, não veio uma lei agora dizendo que é só isso? Então, desde logo ela se aplica, sem prejuízo dos atos que já foram praticados sob vigência da lei anterior. Por esse sistema, a lei a ser aplicada é que estiver em vigor na data da prática do ato processual. Então, quando ele tinha que fazer a resposta escrita, qual era a lei em vigor? A de 10 dias ou a de 5? A de 5. Então, é essa aqui. Era de 8 testemunhas de 3? A de 3. Então, é essa a lei. Quando ele foi sentenciado e teve o direito de recorrer, existiu o recurso por novo julgamento? Não existia, então não cabe. Porque a lei que se aplica é a lei do momento, a lei da data do ato a ser praticado. Entenderam? Nós, além desse sistema do isolamento, esse é o sistema
Esse é o sistema adotado pelo Código. Nós adotamos esse aqui, Sistema dos Isolamentos dos Atos Processuais, que também é chamado de Tempus Regit Acto, aplicação imediata da lei processual. Mas, além desse sistema, existem outros que não são adotados por nós. Sistema das fases processuais e sistema da unidade processual. O das fases processuais é um sistema, é uma lei que a fase processual é dividida em postulatória, instrutória e decisória. Por esse sistema, aplica-se a lei que tiver em vigor em cada fase. Então, se uma lei muda quando a fase já se iniciou, não adianta. Aquela fase vai ter que acabar de acordo com a lei que existia quando ela começou. Tá claro? Então, se uma lei vem no meio de uma fase que já se iniciou, ela não vai poder ser aplicada. Ela só vai poder ser aplicada numa outra fase. Por quê? A fase que já se iniciou vai se encerrar com a lei que existia quando ela se iniciou. Aqui nós não adotamos isso. Porque se no meio de uma fase vier uma nova lei, é ela que vai ser aplicada. Tá? Aqui não. Aqui se vem uma lei nova na fase da instrução, ela não pode modificar nada. Ela não vai mudar nada. Por quê? Porque a instrução criminal começou com aquela lei, então ela vai até o final. Nós não adotamos isso. Se na fase da execução começar com uma lei e vier uma lei nova, não vai poder aplicar. Aqui a gente não admite isso. Então, o mesmo processo pode ter fases reguladas por leis distintas, é o que diz essa fase, não se aplica. E a unidade processual significa a lei em vigor no início do processo, ainda que seja revogada, vai até o final. Então, por exemplo, por esse sistema aqui, essa lei que existia aqui no início, ela teria que ir até o final. Então, ele teria direito a tudo isso que já existia na época do fato, porque ela estava em vigor. Então, tudo isso que foi mudado aqui não se aplicaria. Não é o que nós adotamos. Nós adotamos o isolamento dos atos processuais, ou seja, a lei que vai ser aplicada é a lei em vigor na data em que você vai praticar o ato. Pouco importando se essa lei em vigor ela é benéfica ou ela é prejudicial, tá claro? Então, olha, diferente da lei penal, tá? Porque a lei penal, ela vai poder retroagir se for para beneficiar e ela vai poder ultragir se for para beneficiar. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma lei penal, como quando ele cometeu o crime, isso aqui era admitido, ele teria direito a tudo isso, porque isso aqui é mais benéfico do que a lei nova que revogou. Então, isso aqui ia ser ultrativo, ia ser aplicado para beneficiá-lo. Diferente do CPP, o CPP não admite isso, tá claro? Então, aqui, ó, a lei penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada no julgado. Ou seja, ela admite a retroatividade da lei que beneficia e a ultratividade da lei anterior, que é melhor do que a que revogou. Isso não existe no processo penal, só no penal. Então, a lei penal, diferente da processual, pode ter efeito de retroatividade ou de ultratividade. A lei processual, não, tá? A lei processual, ela tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Por esse sistema, a lei a ser aplicada é que estiver vigente na data da prática do ato processual. Então, lei processual nem vai retroagir, nem vai ultragir. Ela vai se aplicar imediatamente. Vai se aplicar imediatamente a partir da sua vigência para os processos que se iniciarem, a partir da sua vigência e para os processos que já estavam em andamento, aproveitando-se os atos que foram praticados sobre a vigência da lei anterior. Só que existe um detalhe. E esse detalhe é o que cai demais em prova, que é a chamada lei processual penal híbrida. O que é uma lei processual penal híbrida? A lei processual penal híbrida é uma lei processual que tem em seu bojo, tem em seu conteúdo, matéria de direito penal e matéria de direito processual. Vou te dar um exemplo. A Lei 9.099 de 95, que é a lei que trata do procedimento nos crimes de menor potencial ofensivo, ela é uma lei eminentemente processual. Ela traz procedimento. Mas no artigo 88, ela traz uma norma penal,
ela diz que no crime de lesão corporal leve e no crime de lesão corporal culposa, será necessária a representação da vítima para que haja ação penal. Então, isso é uma norma penal, a necessidade da representação. Tá claro? Ela traz a possibilidade de um procedimento que é a composição civil dos danos servir como causa extintiva de punibilidade. A extinção da punibilidade é uma norma penal. Ela traz a transação penal, que é um acordo feito entre o MP e o autor do fato, funcionar como causa extintiva de punibilidade. Ela traz a suspensão condicional do processo, funcionar como causa extintiva de punibilidade, que é o efeito penal. Então, ela é uma norma eminentemente processual com consequências penais, que é a extinção da punibilidade. Então, ela é uma norma processual penal híbrida. Hoje, nós temos uma novidade no ordenamento jurídico, que é o chamado acordo de não persecução penal. Todos vocês já devem ter ouvido falar nisso, ainda que não conheçam. Esse acordo de não persecução penal, ele é a imagem tem, mas em princípio do efeito imediato, esse princípio tem exceção? Não. O da lei processual, não. A lei processual é aplicação imediata. Agora, a lei processual penal híbrida, que é o que nós estamos falando agora, que pode ser o que vocês estejam pensando que é a exceção, a lei processual penal híbrida, ela vai ter um conteúdo penal e processual na mesma lei. E aí, hoje, nós temos uma norma, que é o acordo de não persecução penal, que a gente vai chamar de norma processual híbrida. O acordo de não persecução penal, assim como a transação penal, assim como a suspensão condicional do processo, nada mais é do que um procedimento, um acordo feito entre o MP e o autor do fato, tá? É um acordo feito entre o MP e o autor do fato. Só que é um acordo feito entre o MP e o autor do fato, e se for cumprido, ao final, o juiz declarará extinta a punibilidade. Então, a transação penal, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução, eles terão essa natureza mista, essa natureza híbrida de processo e penal. O acordo em si é uma norma processual, até porque é um acordo que impede o MP de oferecer a denúncia. O MP deixa de denunciar na transação penal, o MP deixa de denunciar no acordo de não persecução penal, e em função do acordo que fez e das condições que a gente vai cumprir, e se ao final o agente cumpre essas condições, o MP, verificando que foi tudo cumprido, não oferece denúncia e o juiz declara extinta a punibilidade, tanto na transação penal quanto no acordo de não persecução. Tá claro? Então, essa extinção da punibilidade, ela é uma causa extintiva de punibilidade, que é uma norma de direito material. Tá claro? Tanto que está previsto no artigo 109 do Código Penal, no artigo 107 do Código Penal, a extinção da punibilidade. Então, o que você vai verificar? O acordo de não persecução penal é uma norma processual penal híbrida ou mista. Quando a norma processual penal é híbrida ou mista, ela pode retroagir. Então, o que você vai ter que lembrar na tua prova? Vai ter que lembrar o seguinte: norma processual penal pura não retroage nunca. Norma processual penal híbrido ou mista retroage para beneficiar o réu, somente para beneficiar. Tá claro? Então, norma processual penal não retroage. Norma processual penal pura não retroage. Se falar apenas a norma processual penal não retroage, tem aplicação imediata. Sistema do isolamento dos atos processuais. Tá claro? Sistema do isolamento dos atos processuais. Norma processual penal não retroage. Norma processual penal pura, mesma coisa, não retroage. Aplicação imediata. Tempus regit actum. Sistema do isolamento dos atos processuais.
Fala norma híbrida, norma mista, norma processual penal híbrida, norma processual penal mista. Retroage se for para beneficiar o réu. Pronto, é isso que você tem que lembrar na prova, tá? Põe isso na cabeça. É isso que você não pode esquecer, tá? Aí eu trouxe o exemplo do material para vocês. Olha, lei processual penal híbrida. É aquela lei que tem em seu conteúdo matéria de direito penal e de direito processual. Exemplo, acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP. Todavia, tem no seu conteúdo matéria de direito penal, que é a possibilidade de extinção de punibilidade, quando cumpridas as condições pactuadas e homologadas. Porque o artigo 28A do parágrafo 13 vai dizer: cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. A regra é que a norma processual tem aplicação imediata e não retroage. Olha a regra, hein? Escutem a regra. A regra é que a norma processual tem aplicação imediata. A norma processual tem aplicação imediata e não retroage. Todavia, em se tratando de norma processual penal híbrida, vai prevalecer o seu conteúdo de direito penal. Sendo assim, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Claro? E aí, quando a lei é processual penal híbrida, tal fator é tão importante que o próprio legislador, em alguns casos, se preocupou em registrar de forma expressa que a norma híbrida deve ser aplicada de maneira mais favorável. O próprio legislador fez isso. O exemplo está na Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. A prisão preventiva e a fiança, elas estão tratadas no processo penal, mas elas vão ser sempre aplicadas de forma favorável. Então, ao editar o CPP, o legislador emitiu também uma lei de introdução ao Código, de modo a esclarecer certos pontos obscuros do CPP, evitando interpretações inadequadas. E ele disse que, quando a norma se tratar de prisão preventiva e de fiança, deve-se aplicar os dispositivos mais favoráveis. Acontece que normas de prisão preventiva e fiança, embora costumeiramente estejam incluídas no CPP, afetam diretamente o direito à liberdade de locomoção do acusado, tá? Então, em se tratando do acordo de não persecução penal, que é uma norma prevista no processo penal, se o agente que praticou a infração confessar formal e circunstancialmente a prática de uma infração penal sem violência ou grave ameaça, cuja pena seja inferior a 4 anos, o MP poderá propor o acordo de não persecução, desde que entenda que é necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime, mediante as condições ajustadas cumulativa e alternativamente prevista nos incisos do artigo 28A do CPP. Se o agente aceitar e cumprir, a celebração desse acordo não constará de certidão de antecedentes criminais e, cumprindo o acordo, será extinta a sua punibilidade. Tá claro? Então, o que acontece? A norma processual penal híbrida, ela vai retroagir. E é óbvio, se ela vai retroagir e, porventura, vier posteriormente uma lei mais grave que essa processual penal híbrida, ela vai continuar produzindo seus efeitos para o fato que foi praticado durante sua vigência, portanto, ela também terá outra atividade, tá? Para aquela situação específica, beleza? A norma processual em si não retroage. A processual penal híbrida, sim. Bom, além do artigo 2º, para encerrarmos esse estudo, a gente tem um artigo 3º que vai dizer que o CPP admitirá a interpretação extensiva, a aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito, de forma que o Código de Processo Penal ele vai admitir que a gente faça uma interpretação de forma extensiva, aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito.
É importantíssimo que a gente entenda que a aplicação analógica não se confunde com a analogia. A analogia é uma forma de integração da norma. Quando a lei for omissa, o juiz vai se valer de uma forma de integração da norma, que é a analogia, que é pegar um caso semelhante para poder, então, decidir. Diferente da aplicação analógica, tá? Então, o artigo 3º, ele vai dizer aí para você: a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Tá claro? E aí, aqui nós vamos verificar que a analogia não se confunde com a interpretação analógica. Como eu disse a vocês, a analogia é uma forma de integração da lei. O juiz, ele não pode se omitir, ele tem que prestar a tutela jurisdicional. Sendo assim, quando o juiz verificar que tem um caso concreto para sua análise, ele não pode simplesmente dizer que, em razão de não existir uma lei específica para o caso, ele não vai decidir. Ele terá que resolver o problema. E se a lei for omissa, ele deverá buscar uma ferramenta para solucionar aquele problema. A analogia é uma dessas ferramentas. Portanto, a analogia é uma forma de integração da lei, utilizada quando o intérprete efetivamente pega emprestada uma norma de outra lei para suprir uma omissão na legislação e conseguir oferecer uma solução para o caso concreto, tá? Então, a analogia é uma integração da norma. No direito penal, a analogia só é admitida em bona parte. Não existe analogia de norma penal incriminadora, isso lá no direito penal. Aqui no processo penal, a analogia, ela vai ser sempre admitida, até porque a analogia para o juiz aqui é para resolver situações procedimentais, tá? Nunca para incriminar ninguém, até porque no processo a gente não incrimina, no processo a gente trata de normas procedimentais. A interpretação extensiva, ela expressamente é admitida aqui no artigo 3º. A interpretação extensiva, o próprio legislador já está te dizendo o que ela é. É você ampliar o sentido da norma determinada, né, para alcançar o efeito que dela se espera. O exemplo clássico disso está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável? É. Quando se fala que casa é asilo inviolável, a gente está pensando apenas em casa? Não. A gente está pensando no seu escritório, a gente está pensando no seu consultório, a gente está pensando em todo local habitado para fins lícitos. Isso é uma interpretação extensiva do que significa o quê? A casa, tá? A aplicação analógica. A aplicação analógica também é uma forma de extensão do processo, tá? Em que você verificará que o legislador ele vai trazer na norma uma sequência exemplificativa. E, ao final, ele vai se valer de uma fórmula genérica que deve ser interpretada pelo aplicador da norma. Por exemplo, aqui o artigo 80, ele vai dizer para a gente assim: será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Veja, como ele trouxe aqui uma sequência de exemplos e no final ele terminou com uma fórmula genérica. Ele diz: o juiz pode facultativamente separar os processos? Pode. Quando? Aí ele trouxe os exemplos. Quando a infração tiver sido praticada em circunstâncias de tempo ou de lugar diferente. Um exemplo. Agora, olha o outro. Quando pelo excessivo número de acusados para não lhe prolongar a prisão provisória. Outro exemplo. Para ele não ficar trazendo todos os exemplos aqui, ele terminou ou por outro motivo relevante. Entenderam? Então, a aplicação analógica, o juiz, o legislador normalmente traz uma sequência de exemplos e, ao final, ele termina com uma fórmula genérica. Isso existe até no direito penal. Se você for lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que são as qualificadoras do crime de homicídio, ele vai dizer: o crime de homicídio é qualificado quando praticado pela tortura, né, pelo meio cruel, pelo meio insidioso, ou ele coloca assim, ou por qualquer outro meio insidioso ou cruel. Ele não coloca todas as formas de crueldade. Ele termina com uma expressão genérica, para você fazer ali uma interpretação. Isso é uma aplicação analógica, tá? Ele traz exemplos e, no final, ele termina com uma expressão genérica. Isso é uma aplicação analógica. Então, a aplicação analógica e interpretação extensiva, ela é admissível, inclusive, no direito penal? É, inclusive no direito penal, tá? E a analogia também é admissível lá. Só que a analogia não é admissível
para criar uma norma incriminadora, só em bona parte, tá? E aqui também se admite o suplemento dos princípios gerais do direito, que nada mais são do que regras de integração da lei, né? Complementação de lacunas, né? O CPP ele admite os princípios gerais do direito, que são inúmeros, né? Que norteiam a atividade da aplicação do direito. Você imagina, por exemplo, que uma lei estabeleça a participação das partes em determinado ato processual. E a lei nada diz em relação à ordem de participação das partes nesse ato. Deve-se permitir, claro, que a defesa atue por último. Por quê? Porque é de conhecimento geral daqueles que atuam no direito que a defesa sempre fala por último no processo. E por que a defesa sempre fala por último? Para que ela possa se defender plenamente dos fatos que lhe são imputados. É natural que primeiro a acusação fale e que a defesa fale depois. Até porque o próprio artigo 5º, inciso 55 da Constituição, vai dizer para a gente que todo acusado tem direito à ampla defesa e aos recursos a ela inerentes. Para eu fazer uma ampla defesa, eu tenho que saber tudo aquilo que estão dizendo em relação ao acusado. Para que a defesa efetivamente seja o quê? Ampla. Eu tenho que estar a par de tudo aquilo que estão falando do acusado. Tá claro? Então, nós vimos a aplicação da lei penal quanto ao lugar, a aplicação da lei penal quanto ao tempo e a interpretação da norma processual, que admite a interpretação extensiva, a aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito. Agora que nós fizemos esse resumão teórico, né, de quase 2 horas aí eu falando no ouvido de vocês, nós vamos agora resolver as questões, tá? Vamos resolver as questões que ficaram para vocês responderem. Deixa eu colocar elas aqui para a gente poder corrigir. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou botar a vinhetinha aqui do intervalo para eu trocar o material. Voltamos aqui
Vamos lá para a correção das nossas questõezinhas. Primeira questãozinha aí na tela de vocês. Vamos lá para a primeira questão. Mévio cometeu estelionato. Mévio cometeu estelionato em fevereiro de 2019. Satisfeita todas as condições de procedibilidade, a denúncia foi oferecida e recebida em fevereiro de 2020. Já em vigor a Lei 13.964 de 2019. O réu confessou o crime e, antes das alegações finais, a defesa pediu remessa ao MP para proposta do acordo de não persecução penal. Mesmo após o recebimento da denúncia, o juiz negou, alegando a inaplicabilidade após o recebimento da denúncia. Sobre o caso, assinar a afirmativa correta. Quem marcou, marcou o quê? Quem marcou, marcou qual como correta? Ó, Mévio cometeu estelionato em fevereiro de 2019. Fevereiro de 2019, não existia acordo de não persecução penal, tá? Em fevereiro de 2019, não existia acordo de não persecução penal. Satisfeitas as condições, a denúncia foi oferecida e recebida em fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020, quando a denúncia foi oferecida, já existia o acordo de não persecução penal, que começou a existir em 23 de janeiro de 2020. Mesmo após o recebimento da denúncia, eles pediram o acordo. O juiz negou, alegando a inaplicabilidade após o recebimento da denúncia. Sobre o caso, olha só, deixa eu explicar para vocês o seguinte aí. O acordo de não persecução penal, ele é um acordo para não fazer a denúncia. Então, como que deve ser feito? Exatamente como nós vimos agora no artigo 28A. Quando alguém comete um crime com pena mínima inferior a 4 anos, antes do MP oferecer a denúncia, deve ser feito o acordo, antes da denúncia. Porém, isso deve ser antes da denúncia para quem cometeu o crime depois de 23 de janeiro de 2020. Por quê? Porque esse acordo de não persecução penal, ele passou a viger a partir de 23 de janeiro de 2020. Então, todos que cometeram crime a partir de 23 de janeiro de 2020, antes do MP oferecer denúncia, pode fazer esse acordo com o MP, para não ter a denúncia. Só que quando a lei entrou em vigor, o que aconteceu? Pessoas, como esse aqui, que tinham cometido o crime antes, não tinham esse direito. Passaram a ter a partir daqui. Acontece que o acordo de não persecução penal é uma norma processual penal híbrida. Então, se é uma norma processual penal híbrida, retroage? Retroage. Retroage para beneficiar as pessoas que preenchem esses requisitos e que, na época, não foram beneficiadas porque esse acordo não existia. E aí, o STF e o STJ começaram a receber vários pedidos para quem já estava com processo em andamento, dizendo, olha, eu estou com o processo em andamento, eu já fui denunciado, eu, inclusive, já fui sentenciado, mas ainda não transitou em julgado a minha condenação, e eu não fiz o acordo, porque na época do meu processo não existia. Eu sei que o acordo tem que ser feito antes da denúncia, mas para mim não foi feito porque eu não tinha direito, porque na época que eu cometi o crime não existia esse acordo. Então não é viável, não é justo que eu não tenha direito a isso agora. Então, o STF e o STJ convencionaram e decidiram, tá? A partir de vários recursos que chegaram lá, e decidiram que o acordo de não persecução penal é uma norma processual penal híbrida que pode ser celebrado em processos que já estavam em andamento antes da Lei 13.964
e que, inclusive, já tinham sentença, desde que esse acordo seja feito e o pedido tenha sido feito antes da sentença transitar em julgado. Isso ficou decidido no RESP, que chegou ao STJ, e ficou decidido, portanto, e recebeu um tema, né, de relevante, tema de repercussão geral, 1098 no STJ. Então, realmente, quem respondeu a letra D acertou, tá? Então, vamos colocar aí, gabarito aí, ficou realmente a letra D. Então, aqui, na letra A, errado, vamos ver por quê. O acordo não pode ser oferecido em qualquer fase. O acordo pode ser oferecido em qualquer fase, inclusive após o trânsito julgado. Não, após o trânsito julgado, não pode. Errado. Artigo 28A do CPP. O acordo não pode ser oferecido após o recebimento da denúncia, sendo instituto pré-processual aplicável apenas na fase investigativa antes da ação. Isso aqui é para os investigados após o dia 23 de janeiro de 2020. O STJ reforça essa limitação temporal para quem cometeu o crime após a vigência do acordo. Não é o caso aqui. O acordo pode ser oferecido até o recebimento da denúncia para fatos anteriores à lei. Para fatos anteriores, não. Para fatos posteriores. Até antes do recebimento, até o oferecimento. O acordo pode ser oferecido em processos em curso para fatos anteriores à lei, mesmo após o recebimento, desde que antes do julgado. Essa é a correta. O STJ entendeu isso no RESP. Que virou o tema de repercussão geral, 1098. E isso só para quem já havia cometido crime antes da Lei 13.964. O acordo não pode ser oferecido a fatos anteriores? Pode, independentemente da fase, pois é norma, justamente porque a norma mista é que pode ser aplicado. Então, exatamente porque a norma mista, tá? Porque a norma processual penal híbrida pode retroagir para beneficiar. Exatamente porque a norma processual penal híbrida que pode retroagir para beneficiar, tá? Então, é letra D. Vamos para a questão 2. Sobre a aplicação da lei processual no tempo e no espaço, é correto afirmar que, qual que vocês marcaram aí? Sobre a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço, a legislação processual penal é aplicável aos cidadãos brasileiros domiciliados no exterior, independentemente de tratado ou convenção. Errado. A lei processual é aplicável, no tempo e no espaço. Em relação ao espaço, ela é aplicável dentro do território nacional, né? Artigo 1º. A lei processual é aplicável somente a fatos posteriores ao início da sua vigência. Somente a fatos posteriores, não. Ela é aplicável a fatos posteriores ao início da sua vigência, podendo ser empregada nas ações judiciais em curso. Artigo 2º. A lei processual penal é aplicável a fatos ocorridos no território brasileiro.
ressalvadas tratados, convenções e regras de direito internacional. Verdade, é o artigo 1º, inciso 1 do CPP. A lei processual é aplicável retroativamente? Não, ela é aplicável imediatamente, validando os atos praticados anteriores. Artigo 2º do CPP. A lei processual penal é aplicável imediatamente. Artigo 2º do CPP. Então, errada também. Então, quem marcou letra C aí, gabaritou. Muito bem. Três. No curso da ação penal em que Roberto figurava como denunciado, entrou em vigor lei que versava sobre o processamento de ação penal em curso, em procedimento comum ordinário, com conteúdo exclusivamente processual, penal, prejudicial ao réu. O técnico judiciário, no momento de auxiliar no processamento do feito, deverá aplicar olha, se no curso de uma ação penal em que Roberto figurava como denunciado, entrou em vigor uma lei sobre processo de ação com conteúdo exclusivamente processual, a lei deve ser aplicada de forma o quê? Imediata. Então, a lei processual em vigor, o técnico deverá aplicar a lei processual em vigor na época dos fatos? Errado. Em virtude do princípio da irretroatividade? Errado, que não é esse princípio que se aplica, né? Não admitindo o código a interpretação extensiva? Admitindo. Então, tudo errado aqui. A lei processual em vigor na época dos fatos? Errado. Em virtude da retroatividade? Errado. Admitindo o código, a interpretação extensiva, mas não a aplicação analógica? Tudo errado também. A lei processual penal em vigor na época dos fatos? Errado. E retroatividade? Errado. Admitindo a interpretação extensiva e aplicação analógica? Essa parte que está certo, mas o início está errado. A nova lei processual, sim. Ainda que desfavorável ao acusado, sim. Respeitando os atos já praticados, sim. Admitindo o CPP, interpretação extensiva, sim. Mas não aplicação analógica, aqui está o erro. Nova lei processual, sim. Ainda que desfavorável, sim. Respeitando os atos praticados, sim. Admitindo o Código de Processo Penal, interpretação extensiva e aplicação analógica, tudo certo, né? Artigo 2º e 3º. Essa está perfeita. Letra E é o nosso gabarito. Muito bem, Rafa. Cadê vocês aí no gabarito, hein? Só a Rafa fez? 4. A Constituição da República e o CPP prevêem regras e princípios para solucionar conflitos no tema, a lei no tema. A lei puramente processual penal aplica-se o seguinte princípio. Qual é o princípio que se aplica à lei processual penal? Qual é o princípio que se aplica à lei processual penal? Aplica-se a lei processual penal e retroatividade da lei prejudicial ao réu e retroatividade da lei benéfica? Errado, isso se aplica à lei penal, né? É o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Aplica-se ao processo penal a aplicação imediata e o tempus regit actum, perfeito, gabaritou, letra B, artigo 2º do CPP. Inalterabilidade, ultratividade, retroatividade, ultratividade, errado. Gabarito é letra B, acertaram. 5. Sobre a aplicação da lei processual, é correto afirmar que... O que vocês marcaram aí? Sobre a aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que... A. No Brasil, adota-se integralmente
o sistema da irretroatividade da lei processual, que impede as inovações da norma processual penal sejam aplicadas de imediato para fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Essa é absurda, né? No Brasil, adota-se integralmente o princípio da irretroatividade. Errado. Que impede as inovações. Não impede as inovações da norma processual sejam aplicadas de imediato a fatos praticados. Totalmente errado, artigo 2º. A lei processual admitirá a interpretação extensiva, o suplemento dos princípios gerais de direito e a aplicação analógica, né? O não fez a questão ficar errada. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro pelo Código de Processo Penal, não havendo qualquer ressalva prevista nesse diploma. Erradíssimo. O CPP reger-se-á em todo o território brasileiro pelo Código de Processo Penal, havendo ressalva. Qual é a ressalva? A ressalva é convenção, tratados ou regras de direito internacional, prerrogativa de função, crime militar, porque aplica-se o Código de Processo Penal Militar, e as leis especiais. Então, as ressalvas estão nos incisos 1, 2 e 3 e parágrafo único do artigo 1º do CPP. Então, existe ressalva. Portanto, a letra C, equivocadíssima, né? Então, errado. D. As normas previstas no CPP de natureza híbrida, ou seja, com conteúdo de direito processual e direito material, devem respeitar o princípio que veda a retroatividade prejudicial ao réu. Perfeito. Se a norma é processual penal híbrida, ela retroage. Mas ela só retroage para beneficiar. Ela, em hipótese nenhuma, vai retroagir para prejudicar. Retroatividade só se for benéfica. Perfeito. A lei processual admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica e o suplemento dos princípios gerais do direito, artigo 3º do CPP. Então, letra D, quem marcou D, gabaritou. Vamos para 6. O que vocês marcaram na 6? Como norma geral, o CPP dispõe sobre a aplicação de normas processuais no tempo e no espaço. Tal circunstância implica na necessidade do aplicador lidar com duas regras normativas, uma já vigente e anterior, e outra revogadora e posterior. De acordo com o regime adotado, a lei instrumental que altera o CPP, editada posteriormente. Então, de acordo com o CPP, a lei que altera o Código, editada posteriormente, incide ou não incide de forma imediata? O que vocês marcaram aí? A lei processual posterior incide desde logo, sem prejuízo da validade de atos praticados sobre a norma anterior? Perfeita! É o princípio do tempus regit acto, também chamado de aplicação imediata, né? Ou do isolamento dos atos processuais, artigo 2º do CPP. A lei processual dispensa analogia, tratando-se de norma de caráter também penal? Errado. Será aplicada também a procedimento no âmbito militar? Errado, artigo 1º, inciso 3. Afasta a aplicação de normas contidas em tratados internacionais? Errado, artigo 1º, inciso 1. 7. Vamos lá. Em razão
da sucessão de leis genuinamente processuais penais, ou seja, só processual, será observada nos processos em andamento o sistema das fases processuais, do isolamento dos atos, do tempus delicti, da ultratividade ou da unidade processual. Qual vocês marcariam na 7? Letra B, sistema do isolamento dos atos processuais, artigo 2º do CPP. O sistema adotado pela aplicação da lei processual penal no tempo é o sistema do isolamento dos atos processuais, aplicação imediata, tempus regit actum. Muito bem. 8. Imagine que no curso de uma ação penal, nova lei processual extinga um recurso que era exclusivo da defesa. Então, está no curso do processo e o recurso é extinto, antes do juiz prolatar a sentença que antes era recorrível. A respeito desse assunto, é correto afirmar: poderá ser manejado o recurso por se tratar de possibilidade exclusiva da defesa? Não será possível manejar o recurso, pois a lei processual aplica-se desde logo? Poderá ser manejado o recurso, pois o ato criminoso foi cometido sob a vigência da regra que estabelecia a lei anterior? Não será possível manejar o recurso, pois a nova lei busca a igualdade processual? Poderá ser manejado o recurso, pois o processo se iniciou sob a vigência da regra estabelecida pela lei anterior? O que vocês marcariam aí? Letra? Veja, tá? Quando ele praticou o crime, existia um recurso que era exclusivo da defesa. Antes de ser prolatada a decisão que admitiria esse tipo de recurso, ele foi revogado. Lei processual que revogou um recurso. Agora foi prolatada uma decisão que, se o recurso não tivesse sido revogado, ele seria admitido. Mas essa lei é processual, então ela tem aplicação imediata. Lamentavelmente, como essa decisão foi prolatada depois do recurso já ter sido revogado, ele não terá direito ao recurso, porque a lei processual tem aplicação imediata. No momento em que houve a decisão que, em tese, caberia esse recurso, ele já não existe mais, porque a lei processual já o havia revogado. Então, gabarito, letra B, não será possível manejar o recurso, pois a lei processual tem aplicação imediata nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal. Quem marcou? Letra B. Na questão 8, muito bem, meninas. Vamos para a questão 9. A lei processual penal não admite aplicação analógica, salvo para beneficiar o réu. Não admite aplicação analógica, mas admite interpretação extensiva. Somente pode ser aplicada a processos iniciados sob sua vigência. Admite o suplemento dos princípios gerais do direito, admite interpretação extensiva, mas não o suplemento dos princípios gerais do direito. O que vocês marcariam aí como correta? Questão 9. Não admite aplicação analógica, salvo para beneficiar o réu? Admite independentemente de beneficiar ou não o réu. Não admite aplicação analógica? Admite a aplicação analógica e a interpretação extensiva. Somente pode ser aplicada a processo iniciado sob sua vigência. Pode ser aplicada a processo iniciado sob sua vigência e os que já estavam em andamento. Admite o suplemento dos princípios gerais do direito? Admite, assim como admite a aplicação analógica e interpretação extensiva. Admite interpretação extensiva e o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, letra D é o gabarito, né? 10. A lei processual penal é retroativa, não admite interpretação extensiva, tem aplicação imediata, admite aplicação analógica, tem aplicação apenas no estado em que é editada? O que vocês marcaram aí?
Letra D, né? É retroativo, errado. Não admite interpretação extensiva, errado. Tem aplicação imediata? Tem. Mas prejudicada a validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior? Errada. Tem aplicação apenas no Estado? Errada. Então, admite aplicação analógica. Essa é a correta. Gabarito aí, letra D. Quem marcou letra D, gabaritou. Fizemos aí as 10 questões sobre a aplicação da Lei Processual Penal. Vimos um resumão sobre a teoria e, é claro, eu espero que todos tenham entendido o assunto que hoje nós propusemos a estudar, né? E, é claro, se depois em casa tiver estudado e tiver alguma dúvida, não hesite, é só mandar a perguntinha que eu tiro a dúvida, tá?